E nessa sexta-feira, às 21h30, lá na Neoquímica Arena, teremos um jogão de bola válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino de 2026. O Corinthians recebe o Fluminense, exatamente as Brabas do Timão, contra as Guerreiras do Flu. E o jogo será nessa sexta-feira na Neoquímica Arena. Fluminense nunca jogou lá na Neoquímica. Qual será o seu palpite? Pois bem, galera, nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações e, claro, o histórico desse confronto de Corinthians e Fluminense. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino, e o destaque hoje é esse pré-jogo de Corinthians e Fluminense, que será na sexta-feira às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo é show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, fique à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal. Chegamos aí a 8.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês pela força e consideração no nosso canal, cada vez mais com credibilidade. Muito obrigado, gente, de coração mesmo. Graças a Deus chegamos aí a 8.000 inscritos. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que se inscreveram aí nesses últimos meses, beleza? Pois bem, galera, quarta-feira de cinzas, estamos aqui para trazer para vocês esse pré-jogo de Corinthians e Fluminense. Pois bem, na primeira rodada, as Brabas do Timão foram visitar o Atlético Mineiro e venceu na ocasião por 1-0. Jogo difícil, mas jogo fora de casa. Corinthians, a gente sabe que o time tem um bom elenco, muitos falam que foi um time mesclado, mas o time do Corinthians tem um bom elenco e trouxe a vitória na bagagem por 1-0. Já o Fluminense recebeu o Bahia na primeira rodada, aliás, recebeu o Vitória da Bahia na primeira rodada e venceu Vitória por 1-0 com gol de falta da Patrícia Sochó. O Vitória que depois teve a goleira expulsa, né, no segundo tempo e jogou com 1 a menos no restante do jogo. Mas aí o Fluminense venceu em casa e fez o seu dever de casa, que foi trazer essa vitória. Então, 1-0 para o Fluminense e também 1-0 para o Corinthians. Os dois estão empatados aí na pontuação no Brasileirão Feminino. Pois bem, gente, o histórico desse confronto é o seguinte: Corinthians e Fluminense só se enfrentaram 2 vezes. A primeira vez foi em 2024, já que o Fluminense estava na elite pela primeira vez. E naquela ocasião, o Corinthians venceu o Fluminense por 5-0. Já em 2025, lá em Moça Bonita, foi empate em 1-1. Mais preciso, no dia 15 de abril de 2025, certo? E o jogo foi lá em Moça Bonita, o empate em 1-1 entre Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense. Mas e agora? E esse jogo agora da segunda rodada do Brasileirão? Como será que as duas equipes vêm para este duelo? Nós vamos trazer aí as prováveis escalações do Lucas Piscinato e também do Saulo para a gente saber como é que os dois times podem se enfrentar nesse duelo na Neoquímica Arena. Pois vamos lá pro campinho, vamos trazer para vocês aí uma provável escalação de Corinthians e Fluminense, que acontece na sexta-feira às 9h30 da noite. Bora lá pro campinho.
Bem, galera, então tá aí o campinho. Vamos começar com as guerreiras do Flu, né? As guerreiras do Flusão, que são as visitantes nesse jogo de sexta-feira. Vamos pegar por base o último jogo, o qual o Fluminense jogou contra o Vitória. Nessa ocasião, o Fluminense, o Saulo Silva, foi no 4-3-3. O ano passado, o sistema principal do Fluminense era o 4-4-2, né? Mas esse ano, pelo menos nesse jogo contra o Vitória, o Saulo Silva foi no 4-3-3. Então vamos pegar por base então como é que ele jogou nesse jogo contra o Vitória. Vamos lá ver as opções dele. Então temos aí a Kemily Letícia Bussato e a Tainá de goleiras. Ele foi com a Kemily no gol, certo? Então a Kemily, eu não iria de Kemily, certo? Eu iria com... Bem, gente, Fluminense não tá muito bem servidas de goleiras não, hein? Eu acho que a Tainá pode ser, sei lá, mas não tá bem servido de goleiras não. Pois bem, a Kemily no gol, e aí na lateral direita, ela, a Sorriso, certo? Que foi na lateral direita, aliás, Sorriso que vem sempre sendo titular na lateral direita, certo? E na lateral esquerda, ele colocou aí a Keké. Eu não entendi porque ele colocou a Keké de lateral esquerda, sinceramente, certo? A Keké que costuma ser atacante. Então, alguma jogadora deve ter se machucado. Pois bem, então tá aí as duas laterais e o miolo de zaga. Meu Deus do céu, galera, eu espero que ele não vai com esse miolo de zaga contra as brabas do Timão. Ele foi com a Anne, cadê a Anne? Certo? Ele foi com a Anne e com a Bruna Coutrin. A Bruna Coutrin, tudo bem, certo? Na minha opinião, a dupla de zaga teria que ser a Coutrin e a Gislaine, certo? Então, ou então a Nath Rodrigues aí nessa zaga. Mas ele foi com essa dupla de zaga, com a Coutrin e a Anne, certo? Só no segundo tempo que ele colocou a Gislaine justamente no lugar da Coutrin. Ele devia estar cansada. Então tá aí formada então para vocês o quarteto de zaga das guerreiras do Flusão. Pois bem, e no meio de campo, certo? Que ele foi no 4-3-3, ele foi com a Karina, certo? De volância, aqui é com a Karina, certo? E aí ele foi com a Sochó, a Patrícia Sochó, certo? Fazendo uma meia atacante. E do outro lado, a Louvain. Cadê a Louvain? Certo? Louvain, que é uma jogadora jovem, certo? Muito boa de bola. Então, tá aqui a Louvain. Então, foi o meio de campo que ele escolheu. Ele tinha opção aí de colocar a Claudinha, certo? De colocar a Tatá, certo? Então, ele tinha opção. A própria Camila aqui no meio. A Cacau costuma jogar no meio também, certo? Apesar que ela é mais atacante, certo? E também a Camila Sotero. São as opções que ele teria aqui. E aí no ataque, gente, ele foi com a Raquel Fernandes, certo? No 4-3-3. Ele foi com a Raquel Fernandes, com a Bruna Pelé, certo? Cadê a Bruna Pelé? Tá aqui a Bruna Pelé, jogadora que estava na China, né? Confesso para vocês que eu não lembro dela, certo? Ela estava na China e eu gostei do futebol dela. Era um pouco fominha, né? Assim, pega na bola, quer decidir tudo sozinha, mas é uma boa jogadora. E do outro lado, ele foi com a Camila Sotero aqui, certo? Aí é que tá, aqui nessa posição aqui da Camila, na verdade seria a Keké, né? E a outra opção que ele teria aqui seria a Lelê, certo? Ou no lugar da Bruna Pelé, ou no lugar da Camila. Inclusive a Lelê entrou no segundo tempo. E também a Cacau também pode vir aqui, ou no meio de campo, ou no ataque também, ou no lugar da Camila, ou no lugar da Raquel. A Cacau, que é muito polivalente, gosto demais da Cacau. E a outra opção, que seria a minha opção seria com a Chu no lugar da Camila, certo? Essa seria a minha opção. Minha opção aqui seria a Claudinha no lugar da Karina, né? Então essa menina do sorriso bonito aqui é a Claudinha, certo? A minha opção seria a Claudinha, mas ele foi de Karina.
Então pode ser que ele esteja estudando o time, certo? Agora contra o Corinthians, tem que tomar os cuidados. Eu não iria nesse sistema 4-3-3 contra o Corinthians, eu iria no 4-4-2, no esquema mais reservado, mais tranquilo, para não ter dor de cabeça. Então o que vocês acham aí dessa provável escalação do Saulo Silva? A Kemily, Sorriso, Anne, Bruna Cotrim e a Keké. No meio, Sochó, Karina e a Louvain. E no ataque, Raquel Fernandes, Bruna Pelé e a Camila. Hein, gente, olha, sinceramente, a Chu, pra mim, tem que ser titular nesse time. Pra mim, a Chu tem que ser titular. A outra opção, se ele for no 4-4-2, por exemplo, ele pode colocar a Dani Vitorine aqui no meio de campo, certo? E liberar mais a Sochó, certo? Também tem a Camila, certo? Pode fazer esse mesmo papel aqui da Dani. Então ele tem algumas opções, certo? Então tá aí pra vocês a provável escalação do Fluminense do técnico Saulo Silva. E as brabas do timão do técnico Lucas Piscinato. Como será que ele deve escalar sua equipe para este duelo contra o Fluminense? Bem, Corinthians joga em casa e com certeza o Lucas Piscinato deve ir com força total. Porque depois, gente, a terceira rodada só acontece em março. Exatamente, a terceira rodada só vai acontecer em março, porque vamos ter aí data FIFA, certo? Então o Brasil vai fazer 3 amistosos, então depois o Brasileirão Feminino só volta no dia 13 de março. Então tem que ir agora com a força total. Já descansou as jogadoras, belezinha, né? Depois da disputa aí do Mundial e da Supercopa do Brasil. Então agora eu acredito que ele deve ir com força total. E qual seria a força total do Lucas Piscinato, né? Não é do Franco, hein? Qual seria a força máxima que o Lucas Piscinato considera titularíssimo no seu time? Então vamos lá, vamos começar com a Nicole, né? Porque a Nicole já jogou o último jogo no jogo contra o Atlético, né? A Lelê, não sei como é que tá a situação da Lelê, então não sei se ela se recuperou, mas a Nicole foi a titular, mas você pode ver a Lelê como titular nesse jogo contra o Fluminense. Mas vamos colocar a Nicole aqui por via das dúvidas, que eu não sei como é que tá a situação da Nicole. Pois bem, vamos formar o time aqui que a gente considera o time principal das Brabas na ideia do Lucas Piscinato. Na direita, a Gi Fernandes. Exatamente, na direita aqui, a Gi Fernandes. E o miolo de zaga. O miolo de zaga para ele seria a Thaís Ferreira, certo? Também não sei a situação da Thaís Regina, não sei como é que ela tá. Eu iria de Thaís, eu iria com as duas Thaís, né? Thaís Ferreira e Thaís Regina. Mas não sei como é que tá a situação da Thaís Regina. Então, também não sei a situação da Agostina, se já recuperou, como é que tá a situação dela. Se você sabe, coloca aí nos comentários. Então ele tem duas opções, ou a Letícia Teles, ou a Érica, certo? Por experiência, por juventude. Eu acredito, como ele descansou a Letícia Teles no último jogo, ele deve vir com a Letícia Teles, fazendo aqui o miolo de zaga com a Thaís Ferreira, certo? E na esquerda, vocês sabem muito bem que ele deve vir com a Tamires, certo? Então, a Tamires descansou no último jogo, então agora, com certeza, ele deve vir com a Tamires. Apesar, gente, que esse jogo também seria um bom jogo para ele testar algumas jogadoras, principalmente no meio de campo, né? Principalmente no meio de campo, certo? Eu experimentaria, por exemplo, a Paula Garcia, colocaria aí para jogar, para ver como é que ela se sai no meio das titulares, né? E depois a gente vê, também eu colocaria a Raíssa como titular, para ver como é que ela se sai. E aí no segundo tempo, faria a mudança ideal. Então vamos ver qual é o meio de campo dele? Pois bem, vocês viram que na última partida, a Dayana Rodrigues, que foi titular, certo? Mas ele tá vindo aqui com a Ana Vitória, certo? Ele tá vindo com a Ana Vitória. Vamos formar aqui no 4-4-2, né? A Ana Vitória ou a Andressa Alves. Então, tá aí o provável
meio de campo do Corinthians com a Duda Sampaio, que também descansou, deve retornar agora, né? Então, e aqui na esquerda ele deve vir com a Jaqueline, certo? Com certeza ele deve vir com a Jaqueline, porque na minha opinião, gente, esse é o melhor time do Corinthians na cabeça do Lucas Piscinato, com a Belém Aquino aqui no ataque, certo? E a Gabi Zanotti fazendo aqui a dupla com a Belém Aquino. Bem, eu prefiro 1000 vezes a Zanotti vindo de trás, gente, certo? Apesar que ela não fica fixa aqui, né? A Jaqueline que faz esse papel aqui às vezes, tal, mas às vezes quando a Jaqueline tá lá, a Zanotti volta aqui justamente para encontrar a Jaqueline e ela correr aqui para receber a bola, certo? Isso acontece direto no jogo, certo? A Jaqueline vai para frente, a Zanotti pega aqui o lugar da Jaqueline, certo? E aí, no toque com a Jaqueline, a Zanotti corre aqui para receber da Jaqueline. E a Belém Aquino com a Duda Sampaio, a mesma situação, certo? Só que a Duda Sampaio dificilmente ela pisa na área, né? No máximo que ela faz é aqui no grande círculo, né? No grande círculo central, ela sempre tá aqui, ó, entre a cabeça da área e o círculo central. Dificilmente ela pisa na área, a não ser que seja escanteio, alguma coisa, mas ela sempre fica na segunda bola, certo? Eu liberaria mais a Duda Sampaio, porque a gente sabe do potencial da Duda, né, gente? Então, tá aí no 4-4-2. Se ele for no 4-3-3, certo? Aí, o que ele faria aí? Ele tiraria ou a Ana Vitória ou a Andressa Alves, certo? Se ele for no 4-3-3, certo? E ele coloca aqui, ele tem opção aí. Agora sim, ele tem a opção de colocar ou a Vicky, certo? Aqui no ataque, ou a própria Raíssa, né? A Raíssa e a própria Johnson, que deve entrar no segundo tempo. Bem, você sabe que minha titular aqui no lugar da Jaque é a Letícia Monteiro, né? Mas, com certeza, ele deve ir com a Jaqueline. Então, aí no sistema 4-4-2, que ele pode entrar nesse jogo contra o Fluminense. Se ele for espelhar o esquema do Saulo Silva, ele vai no 4-3-3, viu, gente? Se ele for espelhar o sistema do Saulo. Então, o que eu faria aí? Eu faria o melhor, colocaria o melhor, garantir logo o resultado no primeiro tempo, e aí no segundo tempo aí eu colocaria a Ivana Fuso, dava uma chance para ela e também jogar, né? A própria Paola Garcia. E vocês gostam da Carol Nogueira, de repente a Carol Nogueira pode entrar aí nesse jogo, a própria Johnson também. Então tá aí a provável escalação das Brabas do Timão para esse jogo contra o Fluminense. Nicole, Gi Fernandes, Letícia Teles, Thaís Ferreira e a Tamires na esquerda. No meio, Jaque, Ana Vitória, Andressa Alves e a Duda Sampaio. Belém Aquino e a Zanotti. Coloca aí nos comentários o que você faria, se você mudaria alguma jogadora, qual esquema que você escolheria para enfrentar o Fluminense sexta-feira. A provável escalação do técnico Lucas Piscinato para esse confronto contra o Fluminense. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, as prováveis escalações desse jogão de bola que acontece sexta-feira entre Corinthians e Fluminense. Então, trouxemos aí pra gente ter uma ideia como os dois times, os dois técnicos vão escalar suas equipes para este duelo de sexta-feira. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso restante de semana, já que a semana foi curta por causa do feriado, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.